Olá, amigos. Quem está falando aqui é o professor Marco Guimarães, tá certo? Eu estarei com vocês aqui em curtas aulas de Excel básico. Durante esse curso, a gente vai ver tudo o que é necessário para vocês terem uma base para o Excel. Com essa base, vocês vão poder chegar no Excel intermediário e, por fim, fechando o curso com Excel avançado. Então, faremos etapa por etapa. Espero que vocês aproveitem bem esse estudo gratuito, mas que será feito com muito prazer, com muito carinho para vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso de Excel básico. Ok, pessoal, estamos aqui mais uma vez para passar algumas dicas do Excel para vocês, certo? O Excel é uma ferramenta para gerar planilhas eletrônicas, formada por colunas e linhas. As colunas representadas pelas letras e as linhas pelos números. Se vocês observarem aqui, essa célula é a B3, correspondente à coluna B, linha 3. Essa área de trabalho nós chamamos de folha. Ela é composta por milhares de células. O total de linhas dá 1.048.576 linhas, como vocês podem observar agora. Aqui está, 1.048.576 linhas. Para chegar ao final da sua área de trabalho, você pressiona a tecla Ctrl e seta para baixo. Pressionando a tecla Ctrl e seta para cima, você volta para o início. As colunas que são representadas por letras, nesse exemplo aí que vocês estão enxergando, eu tenho aí de A a J, o que está aparecendo na tela. Porém, ele vai até o final, no XFD, tá? Porque quando chegar em Z, ele começa A, B, AC, AD, AE e assim por diante. Chegar em AZ, BA, BB, BC, BD, BE e assim por diante, até o endereço XFD, que aí está. É a última coluna desta folha que nós chamamos de área de trabalho. Bom, a primeira dica de hoje, além de mostrar esses básicos para vocês, seria, por exemplo, mostrar como vocês podem selecionar linhas e colunas usando o teclado. O nosso cursor está aqui na célula B3. Se eu quiser, por exemplo, pressionar Ctrl barra de espaço, ele vai selecionar toda a coluna D. Ctrl barra de espaço. Se eu pressionar Shift barra de espaço, ele vai selecionar a linha, certo? E se eu quiser selecionar uma área inteira, é Ctrl Shift barra de espaço, e aí ele vai selecionar toda a minha folha, ou selecionar a minha tabela que estiver sendo formatada. Exemplo, se nós digitarmos aqui janeiro e usarmos a alça de preenchimento, que é esse ponto aqui na parte inferior da área selecionada, se vocês observarem lá, quando eu coloquei o mouse em cima, a setinha se transformou aí numa cruzinha fechada, tá? Essa aqui é a cruzinha aberta, cheia, que nós usamos para selecionar. Numa área onde eu cliquei, está selecionado. Na parte inferior, no canto aqui inferior direito, eu tenho a alça de preenchimento. Ao passar o mouse pressionando e mantendo o mouse pressionado e arrastar, eu estarei criando uma sequência lógica, por exemplo, de janeiro a setembro. Se nós digitarmos aqui alguns valores e, por exemplo, se nós precisarmos aqui fazer uma seleção de uma tabela, se eu pressionar Ctrl Shift barra de espaço, ele seleciona só a tabela. Mas se eu pressionar Ctrl Shift barra de espaço, novamente, ele seleciona toda a folha. Então, a primeira vez que vocês pressionarem Ctrl Shift barra de espaço, ele vai realmente selecionar a tabela. E como eu havia explicado agora há pouco, se eu quiser inserir uma coluna entre A e B, Ctrl barra de espaço, estarei selecionando a coluna B. E Ctrl mais, estarei adicionando novas colunas. Ctrl menos, estarei subtraindo colunas.
Da mesma forma que se eu pressionar Shift barra de espaço, eu estarei selecionando a linha. Ctrl mais, estarei adicionando novas linhas. Ctrl menos, excluindo, subtraindo novas linhas. Então são formas de se trabalhar com o teclado que facilita muito, tá? Para que o usuário possa agilizar o seu processo. Então, por exemplo, nós temos aqui planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4 e assim por diante. Vocês podem utilizar o mouse para clicar sobre a planilha desejada, certo? Ou vocês poderiam também utilizar as opções Ctrl Page Down e Ctrl Page Up. Como vocês podem observar aqui, estou utilizando Ctrl Page Up, Ctrl Page Down. Então, Ctrl Page Up, ele vai para o início das planilhas. Ctrl Page Down, ele vai para a sequência à direita, no caso, para o final das planilhas. Então, é uma forma também de navegar entre as planilhas. Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, ok? Page Up, Page Down. Bem simples, não é, pessoal? Bom, vamos para mais uma dica bem simples. No caso dos números, se eu colocar o número 1 e puxar pela alça de preenchimento, eu terei uma sequência repetida, tá? Então, nesse caso aqui, todos com o mesmo número, 1, 1, 1, 1. Se eu digitar o primeiro e o segundo número, selecionando as duas células e utilizando a alça de preenchimento, eu terei uma sequência lógica numérica. Eu poderia colocar, por exemplo, 1 e 3 e utilizar a alça de preenchimento com um duplo clique. Ou, por exemplo, 5 e 10. E ele fará uma sequência lógica de 5 para 10, aumenta 5. Então, a sequência é aumentar de 5 em 5. Se eu coloco, por exemplo, 2 e 4, a sequência é que ele aumente de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Mas temos uma outra dica também. Se por acaso vocês clicarem em uma célula e digitar, por exemplo, o número 1, se eu puxar pela alça de preenchimento, nós já sabemos que ele vai repetir. Mas se eu fizer isto com a tecla Ctrl pressionada, ele fará uma sequência numérica. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ok? Bom, então essa foi mais uma dica, tá? Vou fazer pequenas aulas assim, curtas, para que não fique cansativa para vocês. E aí a gente possa passar mais conteúdo para que vocês possam implementar e criar planilhas mais bem elaboradas, tá? Então esse aí vai ser um curso bem básico inicialmente, depois nós passaremos para o intermediário e chegaremos ao Excel avançado. Vamos ter a oportunidade até de criarmos alguns dashboards, tá certo? Então fica essa dica para vocês, um grande abraço, até o próximo encontro. Valeu!